Olá, eu sou Amanda Marques e hoje eu estou dando continuidade ao nosso curso Expresso de Design de Interiores com foco em projeto de imóveis. Se você chegou agora e vai assistir nossa primeira aula, vai assistir esta como primeira aula, não deixe de assistir a aula que foi ministrada ontem. Nós temos uma aula bem bacana que fala sobre todas as etapas que tem que ter dentro de um projeto de interiores. Como o foco é projeto de imóveis, hoje eu vou entrar mais a fundo no projeto de imóveis, explicar todas as etapas e como funciona o desenvolvimento do projeto, certo? Vão comigo aqui, ó, vamos olhar aqui na tela e vamos entender um pouquinho melhor como que funciona. Então, como eu já trabalhei todas as etapas ontem, hoje nós vamos trabalhar especificamente com o projeto de imóveis e todas as etapas que contemplam o projeto. Então, quando a gente vai trabalhar com o projeto, entendam o seguinte, essas etapas que eu estou falando, elas são válidas para todas as outras etapas também, tá? Tudo que eu vou falar, também eu posso fazer na mesma sequência, se eu for fazer um projeto completo de decoração, se eu for fazer um projeto de gesso, de luminotécnico, de decoração, eu tenho que entender tudo isso que eu vou falar um pouquinho. Claro, nosso foco é o projeto de imóveis, mas a sequência lógica é a mesma, tá? Então, quando eu chego num cliente, quando um cliente me convida para fazer um projeto, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é fazer uma entrevista com ele. O que é essa entrevista? É o que eu chamo de briefing. O briefing é avaliar as necessidades, os desejos, os sonhos, as ambições, o que o cliente realmente precisa para que esse projeto seja feito com eficiência ao gosto dele, o que ele espera. Nesse modelo de aula que eu estou trabalhando, eu trabalhei muito com o mapa mental. Eu até vou minimizar aqui para você conseguir visualizar. E aqui, ó, eu fui destrinchando cada etapa que eu vou trabalhar no meu curso com vocês, tá? Então, esse mapa mental também pode ser utilizado para elaborar todas as necessidades, os desejos do seu cliente. Elaborar quais são as necessidades, quais são os espaços, o que ele precisa, o número de família, número de integrantes da família, se ele tem alguma coisa que ele deseja muito, se tem coisas que ele não gosta. Você tem que entender bem o perfil do teu cliente para depois não fazer nenhum projeto errado, não fazer uma cotação errada e de repente não conseguir atender a necessidade dele. Então, essa primeira entrevista é muito importante, porque através dela é que vai dar todo o desenrolar de todo o teu projeto. Então, faz o briefing e quais são as principais perguntas que eu tenho que fazer numa entrevista? Quem vai habitar o ambiente? Quantos moradores tem naquela casa? Se tem animais de estimação? Quais são as cores favoritas? O que realmente você gosta de um espaço? O que você não gosta? Qual é o seu estilo? Quais são os seus gostos pessoais? E de quem também vai habitar aquele espaço. Então, conforme a necessidade de cada um desses itens, cada uma dessas perguntas e tantas outras que você pode elaborar, você vai fazendo um mapeamento, né? Vai criando critérios de como vai ser o teu projeto em cima do teu cliente. No nosso caso, o nosso cliente só quer o projeto de imóveis. Portanto, eu vou avaliar as necessidades, os sonhos, os desejos dele e, na sequência, eu vou trabalhar com o orçamento. Eu vou apresentar nesse orçamento os valores, os prazos, todas as etapas que vai ter nesse projeto. Se de repente o meu cliente avaliar os meus prazos e valores e não aceitar, ele não gostar da minha proposta, eu tenho que pegar esse orçamento, reavaliar, reorganizar as ideias, repensar se eu posso dar um desconto ou adaptar o que ele realmente espera, se isso estiver dentro do possível. Eu não posso fazer coisas absurdas também. Eu tenho que fazer coisas pensando também na minha satisfação pessoal. Quanto vale o teu trabalho? Quanto você quer realmente receber pelo teu projeto? Você tem que pensar que o teu valor tem que estar condizente com o mercado. Mas também você não pode fazer um valor tão abaixo do mercado que o teu trabalho não vai ser valorizado. Ao final do teu projeto, quando você entregar o trabalho, você vai ficar triste, infeliz, porque os teus sonhos, as tuas ambições não vão ser realizadas com aquilo que você cobrou no projeto. Então, faça um valor justo conforme a tua capacidade, a sua competência. Pense em tudo que você já aprendeu, que você já estudou, em tudo que você já evoluiu como profissional
e faça um valor justo, conforme a tua capacidade de projeto. Afinal, você estudou e estuda, né, ou se especializa para fazer um bom projeto e ganhar bem, né, atendendo às tuas necessidades. Então, tente fazer um orçamento coerente conforme o que você espera para a sua vida. Depois que eu pego e consigo fazer com que o meu cliente aceite o meu projeto, aceite meu orçamento, goste da minha proposta, aí eu vou elaborar o meu contrato. É importante eu ter um contrato e não deixar somente no orçamento. Tem muitos profissionais no mercado que vão lá, fazem o orçamento e depois que o cliente aceita o orçamento, eles não vão fazer o contrato. Eles não perdem tempo ir lá e fazendo uma elaboração de contrato com todas as especificações do que vai ter ou não vai ter no teu projeto. E o que acontece? Isso pode dar um problema seríssimo para o desenrolar do teu trabalho. Porque, por exemplo, os clientes têm o hábito de querer mudar constantemente aquele projeto. E daí no teu orçamento você não detalha tantos, não especifica tantos detalhes em relação a isso. No contrato você especifica que vai ter tantas alterações. Porque às vezes o cliente é tão indeciso, mas tão indeciso, que você vai ficar fazendo tantas alterações que você vai ficar não 2 meses, 3 meses no máximo fazendo um projeto, mas sim 6 meses, 7 meses, e aquilo não tem fim. Então vai gerar uma insatisfação da tua parte, o trabalho vai se tornar cansativo, monótono, você não vai ter prazer em desenvolver aquilo e o teu cliente também vai ficar insatisfeito, né? Você vai perder a credibilidade. Então especifique no teu contrato tudo que tem de valor no teu projeto. Você vai fazer só projeto de imobiliário? Então especifique que é somente projeto de imobiliário, que não está no teu projeto incluído paisagismo, gesso, piso, enfim, todas as outras etapas, porque senão depois ele pode querer cobrar isso de você. Bom, agora eu vou falar sobre um assunto bem pontual, que é a entrevista com o cliente. É importante você saber que cada cliente é diferente um do outro. E para isso, fazer uma entrevista é fundamental. Saber cada ponto, cada necessidade. E para isso eu vou falar de uma maneira mais detalhada, minuciosa, cada um desses detalhes que precisa ser perguntado, deve ser questionado ao cliente na hora de fazer uma entrevista. Para isso eu vou utilizar o computador como auxiliar. Vamos lá? Bom, vocês vão perceber que aqui eu coloquei 2 pontos principais. Um que é o contratado, que é você, e o outro que é o cliente. Por que eu coloquei esses 2 pontos como pilares? Porque aqui, na hora que a gente vai fazer a entrevista, o briefing, é o momento em que a gente vai se relacionar com o cliente e conhecer melhor ele, entender quem ele é. E ele, em contrapartida, vai conhecer quem é o profissional que está ali. E vai ver se ele se identifica ou não com o teu trabalho, com a tua personalidade, com a maneira que você conduz as situações. Então, é importante ter uma boa relação, um bom relacionamento, uma boa relação nesse momento, para que todo o caminhar, todo o processo se desenvolva de uma maneira mais coerente e perfeita. Então, aqui, deixa eu puxar aqui para o lado. Quando a gente vai falar sobre o cliente, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma entrevista. Nessa entrevista, é importante a gente ressaltar que existem 2 pontos principais que a gente vai avaliar. Um deles é o perfil do cliente e o outro são as definições do espaço ou dos espaços que ele quer que você projete, tá? Na hora que eu vou falar sobre o perfil do usuário, eu tenho que compreender quais são as necessidades e quais são os perfis, né, dele ou também de todas as pessoas que estão envolvidas e vão estar frequentando aquele ambiente. É importante você pegar e não ficar somente com um questionário de pergunta e resposta. Fazer uma conversa informal em vários momentos para detectar alguns detalhes que em perguntas e respostas ele não vai abrir para você. São coisas íntimas dele que ele não vai acabar soltando ali e explicando para você esses detalhes. Então aqui eu fiz uma listagem de coisas que eu pergunto geralmente quando eu vou fazer uma entrevista com o cliente. Eu pergunto se tem alguém que tem portador de necessidade especial.
qual é o lazer da família. Quando a gente fala do lazer, depende também de qual ambiente você vai projetar. Se você vai fazer um lavabo, por exemplo, não tem por que você querer saber qual é o lazer da família. Então depende em que classificação, em qual ambiente você vai projetar o teu trabalho, né? Os gostos pessoais. Nos gostos pessoais, cabe lembrar que existe o cliente que te contratou e existe a pessoa que vai habitar aquele espaço. Nem sempre é a mesma pessoa. Ele pode estar te contratando para fazer o projeto do quarto da filha. E aí cabe você fazer uma entrevista e conversar com a filha também, porque vai interferir diretamente no gosto dela, ela que vai habitar aquele espaço. Então você vai ter que alinhar o gosto do cliente ao gosto da pessoa que vai habitar aquele espaço. Os hobbies, o sexo, a idade, tudo interfere, né? Tudo interfere nas escolhas de cores, texturas, materiais, qual é a dinâmica que você vai trabalhar dentro do quarto, qual é o fluxo que você vai fazer de circulação dentro do quarto, tudo depende realmente de quem você está trabalhando. A altura, a estatura do teu cliente. Nessa questão da estatura, é importante eu falar que, dependendo da altura do cliente, você vai pegar e definir um projeto de acordo com ele. Vamos voltar no caso da menina. Se essa criança for uma adolescente, você vai ter que fazer um quarto mais ligado à vivência dela naquele período, naquela fase. Quais são os momentos que ela está vivendo na vida dela naquela fase. Porém, se esse quarto é para uma criança pequena, de seus 3, 4 anos, todos os móveis, o mobiliário que está ali que vai constar nesse espaço, tem que estar de acordo com a altura dessa criança. Por isso, é importante você saber a parte ergonômica do corpo da pessoa que vai habitar aquele espaço. A estatura é fundamental para você adequar o projeto à necessidade correta. E aí a gente entra na questão dos estilos, né? Quando a gente vai falar dos estilos, é importante você entender que o teu estilo nem sempre é igual ao estilo do seu cliente. Por exemplo, eu sou uma arquiteta que me considero minimalista, eu gosto de ambientes minimalistas. Eu gosto, o meu projeto da minha casa, dos espaços que eu tento projetar, são minimalistas. Isso não quer dizer que eu não vá buscar e não vai fechar com o cliente porque ele gosta de um ambiente mais rebuscado. Tudo é uma questão de conversar e tentar adaptar o gosto do cliente às necessidades dele. Entenda uma coisa, é o sonho do cliente, não os meus sonhos, é os sonhos dele. Então, é importante você pegar e elaborar uma pasta. Uma pasta com vários ambientes, com várias tipologias de estilo, em que o teu cliente vai poder olhar e vai poder dizer o que ele gosta e o que não gosta e vai nortear o teu projeto. Então, ter uma pastinha com todas as especificações de projeto, uma pastinha com todas os estilos de projeto que você pode vir a trabalhar é importante. Assim você pode dar um norte correto para o teu projeto e não perde tempo fazendo projetos errôneos que depois vão ter que ser alterados. Tá? Então, avaliar a questão do estilo. Outra questão importante falando do estilo é como você vai apresentar isso para o teu cliente. Você pode criar duas maneiras. Uma delas é uma pastinha daquelas capa preta com plástico dentro e colocar várias imagens que você vai tirar fotos de alguns lugares, retirar imagens da internet e também de revistas. Organiza essa pasta com vários estilos e mostra para o teu cliente. E assim ele vai mostrar por onde você deve caminhar, qual vai ser o norte do teu projeto. Tá? E a outra maneira é pegar e salvar essas imagens num tablet e aí você vai levar para o seu cliente e mostrar também as imagens ali. É uma maneira só mais moderna de apresentar a pasta que a gente utiliza já há muito tempo, certo? Avaliar quais são o número de pessoas que vão habitar naquele espaço, né? E eu esqueci de até anotar na minha planilha ali, avaliar sempre se tem animais de estimação. Depois que você pega e faz uma avaliação criteriosa de todos esses itens, então daí você faz um mapa mental. Esse mapa mental vai fazer com que você tenha um diagrama com tópicos para você poder elaborar seu projeto de uma maneira mais eficiente. Você vai agrupar todos os dados do teu cliente e conseguir desenvolver um projeto mais adequado, certo? Aqui
Depois que você faz toda essa elaboração de coleta de dados, a gente pode ir para a questão do espaço. Avaliar a questão do espaço é muito importante porque você vai criar algumas definições corretas de como desenvolver o teu projeto. A primeira delas é a ergonomia. Como a gente já avaliou antes a estatura do cliente, a gente consegue avaliar a ergonomia do espaço. E para isso você tem que fazer um dimensionamento. O que é isso? Ir lá e tirar todas as medidas do espaço para depois poder desenvolver de uma maneira correta todo o desenvolvimento do projeto, todas as etapas do projeto, certo? Definir qual é o uso, as necessidades. Novamente, a gente já falou sobre as necessidades anteriormente, mas elas estão contidas aqui também. Retirar várias fotos do espaço e fazer anotações. Depois que você coleta tudo isso aqui, é importante você pegar e juntar essas informações justamente para você conseguir desenvolver o teu orçamento. Mas antes disso, vamos fazer algumas atividades. A primeira delas, que eu acho fundamental, é você pegar e fazer uma entrevista. Faz uma entrevista com alguém da tua família, algum conhecido, e desenvolve uma entrevista para avaliar qual é o perfil desse cliente. Depois, vem e faça um mapa mental semelhante a esse aqui, que vai te facilitar para você pegar e agrupar as informações dessa pessoa, certo? Vai lá, faz essa entrevista e veja se você consegue desenvolver essa atividade. A segunda atividade que eu vou passar para vocês é uma atividade focada na tua concepção de visão. Um esquema para você identificar se você tem uma memória fotográfica. Pense num ambiente da sua casa em que você não esteja nesse momento e descreva no papel todas as informações que tem nesse cômodo, nesse espaço. Descrevam todas as informações e avalie depois se tudo que você descreveu está contido realmente nesse espaço. Escreva tudo, depois vai lá avaliar. Depois de avaliar, você pega e vai para o próximo exercício. O último exercício que eu quero fazer com vocês é sobre a memória fotográfica. Observe esse espaço. Avaliou? Observe todos os detalhes dele, certo? Por alguns minutos, fique focando nessa imagem. E depois de focar cada uma dessas etapas dessa imagem, cada detalhe, texturas, tipos de iluminação, efeitos, decoração, cores, fecha essa imagem. Deixa eu fechar aqui de novo para você não colar. Agora pare esse vídeo e vai lá fazer um relatóriozinho. Liste tudo que você viu nessa imagem para ver se você consegue realmente detectar e tem uma memória fotográfica em relação ao espaço que eu mostrei para vocês. Isso é importante para você poder, depois, quando estiver lá na casa do seu cliente, conseguir relatar e fotografar todo o espaço na tua memória. Claro que você tem que ter fotos e anotações, mas essa imagem fotográfica também é importante, porque muitas vezes você vai ter que fazer projetos e desenhar, às vezes, talvez até um croquis para o teu cliente, com imagens fotográficas que você tenha na sua mente. Ele define algo que ele goste, algum estilo que ele goste, e daí você vai lá e desenha, né? Ou começa a projetar com a tua imagem fotográfica, a imagem que você já tem na tua mente, na tua memória, né? E vai descrevendo cada etapa para ele do que você está querendo projetar, em uma forma de desenho, tá? É importante, quando você vai fazer a entrevista com o cliente, descobrir algumas coisas essenciais ao projeto. Então, a primeira delas é você pegar e não fazer só essas perguntas aqui em forma de pergunta e resposta. Tenha uma conversa franca com o teu cliente e de forma que ela seja descontraída. Durante a entrevista, é importante você ter uma conversa informal com o teu cliente para avaliar algumas coisas que durante a entrevista de pergunta e resposta ele não vai responder, ou por vergonha, ou porque não achar importante, ou até porque ele não se liga daquele assunto, daquele tema na hora de você conversar com ele e entrevistá-lo. Então, de uma maneira informal, você consegue detectar outras informações que geralmente você não vai descobrir na entrevista. E o que seriam essas perguntas, esse papo informal? São assuntos do dia a dia, do cotidiano dele, né? De uma maneira como se ele estivesse conversando com um amigo, você consegue detectar esses pontos. Por exemplo, ele pode ter uma mãe que é idosa e que
de vez em quando tá na casa dele, né? Passar o dia com as crianças, fica com ele na casa dele enquanto ele vai trabalhar ou faz algum outro compromisso. E ela não é habitante do espaço, mas para ela é fundamental ter algumas regras para ela não se machucar, para ela não vir a se ferir, né? Pela própria segurança. Então, por exemplo, uma escada sem corrimão é algo que não pode ter. Se de repente ele viu numa novela ou na casa de um amigo uma escada solta, que não tenham paredes, né? Um elemento mais solto dentro da sala, e deseja aquilo ali, você tem que alertá-lo do perigo, né, com a mãe, com as crianças, do que pode acontecer se ele realmente utilizar daquela maneira aquela escada. Então, o cliente, às vezes, ele não sabe o que ele quer exatamente. Cabe a você definir e mostrar o que é certo e o que é errado. Principalmente porque esse não é o métier dele, ele não trabalha com isso. Você é o profissional, você é o responsável por um projeto bem feito. Então, ele tem que se sentir seguro e perguntar isso para você. E você, de uma maneira muito clara, mostrar o que é certo e o que é errado, e o que dá e o que não dá para fazer no espaço dele. Certo? Depois que a gente faz a entrevista, nós vamos para um orçamento. Nesse orçamento do cliente, a gente vai pegar todas as informações que a gente coletou na entrevista e transformá-las em relatório. Num relatório em que você vai descrever cada etapa do serviço que você vai fazer e prazos. Quais são os prazos que você vai colocar para cada item? Então, quanto tempo você vai demorar para fazer o estudo preliminar, quanto tempo você vai demorar para fazer o anteprojeto, depois mais quanto tempo para fazer o projeto executivo. E com isso, você também vai avaliar quanto que serve teu projeto, quanto que vale teu projeto. Você vai avaliar quanto vale teu projeto. Não adianta você pegar e fazer um valor altíssimo do teu projeto se o teu cliente não comporta aquele valor. Então, quando você for fazer uma análise de valores, tudo vai depender do perfil do teu cliente. Se o teu cliente é um cliente A, você vai criar um valor específico para aquilo. Se o teu cliente é um cliente B, é outro valor. Então, não existe um valor, eu cobro X. Depende do que eu vou precisar fazer no projeto. Eu vou precisar me deslocar para outra cidade para poder avaliar, porque a obra é em outra cidade. Depende, eu vou gastar com alimentação, com hospedagem, com deslocamento. Quanto tempo de trabalho? Quanto vale a minha hora de trabalho? Eu tenho que sempre analisar quanto vale a minha hora de trabalho e também analisar o perfil do cliente que eu vou estar trabalhando. Então, essa questão de valores aqui sempre tem que estar muito amarrada à questão do perfil que eu vou estar atendendo, prazo e gastos a mais que eu venha a ter, certo? Então, aqui, na parte de informações sobre o projeto, então eu vou ter que avaliar quais são as etapas que eu devo desenvolver, né? E quais são os critérios do meu trabalho, do trabalho que eu vou desenvolver, certo? E em relação aos valores, eu tenho que pensar no preço, no prazo e na negociação. Quando eu vou lá e fecho o meu orçamento e entrego esse orçamento para o meu cliente, ele vai avaliar se cabe no bolso dele ou não, se o meu perfil condiz com o que ele esperava, né? Vai avaliar várias coisas. E depois que ele fizer essa avaliação, aí ele vai pegar e negociar comigo. Se de repente ele gostou do meu projeto, gostou do meu perfil e quiser negociar o valor, ele pode aceitar o valor que eu determinei ou não. Se ele não aceitar, eu tenho que de novo refazer esse orçamento e entregá-lo novamente. Caso ele aceite, eu vou direto para o contrato, certo? Então, existem essas duas opções. Refazer o orçamento ou o aceite e vai para o contrato. Se de repente ele não aceitou e você tem que pegar e refazer o orçamento, você vai adequar as necessidades da medida do possível e apresentar novamente. Se ele aceitou, passa para a próxima etapa. Caso contrário, ou refaz novamente o orçamento ou orçamento descartado. Certo? Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui e vamos para o contrato. No contrato, eu posso trabalhar com a elaboração, uma cobrança pelo projeto, que é somente o desenvolvimento do projeto, uma cobrança pelo acompanhamento da execução do projeto, que daí, no caso, eu posso trabalhar em conjunto com a cobrança pelo projeto, mais acompanhamento do projeto, né, da execução do projeto,
ou separado. De repente, o meu cliente já tem um projeto, só quer que eu execute, então eu entro nessa classificação aqui. Ou eu posso ser contratada para fazer um trabalho por empreitada. O trabalho por empreitada ele é mais delicado, porque qualquer falha que venha ocorrer na obra, eu que vou ter que assumir, porque ele vai me pagar um valor fixo, um valor total, né, um fechamento total sobre o valor da obra e o valor do projeto, para eu executar aquilo ali. Então, se de repente acontece algum problema, a responsabilidade é minha. Não que no outro caso aqui, que é acompanhamento e execução de projeto, eu também não tenho responsabilidade. Eu tenho, mas aqui eu posso trabalhar por hora, então eu posso ir lá em algumas horas por dia ou por semana, né, a cada 15 dias, e acompanhar a obra, tudo depende do projeto do cliente, certo? Esses dados aqui são muito importantes na hora de desenvolver o projeto e na hora de estudar com o cliente essas etapas, porque sem isso aqui você não tem um norte, não tem um posicionamento de como você vai trabalhar o teu projeto. Então é fundamental você pegar e seguir esses critérios, essas regras. Feito o contrato, nós vamos para o desenvolvimento do projeto em si. No projeto em si, a gente tem 3 etapas principais, que é o estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto executivo. Nessas 3 etapas é onde eu vou estar desenvolvendo o meu projeto em si. É onde eu estou apresentando para o cliente o que eu realmente projetei para ele. Então, para o estudo preliminar, que é o primeiro trabalho que eu vou fazer, eu vou apresentar para o meu cliente desenhos em 3D. Em geral, eu trabalho com 3 propostas para o cliente. Por que 3 propostas? Porque eu identifiquei lá na entrevista como é o perfil dele, os gostos, as necessidades, a cor preferida, enfim, todos os itens que ele precisa para aquele espaço. Então, quando eu chego no desenho 3D, eu vou lá e eu acalmo o meu cliente. Porque se eu for lá e apresentar somente desenhos técnicos para ele, ele não vai entender. Ele não vai saber como que vai ser o gesso, no caso aqui é só projeto de imóveis, mas se eu for trabalhar com o projeto inteiro, ele não vai saber como é o gesso, como que é o móvel, que cor que é, se tem uma poltrona, se tem uma mesa, ele não sabe. Ele vai ver só em planta baixa e ele não vai conseguir visualizar. Pense sempre o seguinte, quem não é da área, ou quem não tem um pouco de visão sobre a área, não consegue visualizar em 3D, em 3 dimensões, porque não é a profissão dele, não é a função dele. Então se coloque na posição do cliente, tente visualizar como o cliente vai visualizar essa questão, porque assim, se ele não é da área, ele não vai compreender o que você está desenhando. Então eu apresento para o cliente sempre 3 desenhos em 3D, com essas 3 proposições ele escolhe uma delas, é a partir daquele desenho que eu vou fazer o meu anteprojeto. Então, eu faço 3 desenhos em que em um deles ele vai atender a expectativa e as necessidades do meu cliente. Tendo isso aceito, eu vou lá para o anteprojeto. Obviamente, antes de eu ir para o anteprojeto, ele vai questionar algumas coisas e alguns itens e falar coisas que ele quer mudar. É hora de mudar, é hora de alterar e tentar adaptar o teu projeto ao gosto do cliente, né? Indo para o anteprojeto é onde que eu vou trabalhar todos os desenhos técnicos. O que eu consigo entender como os desenhos técnicos? É a planta baixa, é o corte, é a elevação, é todos os detalhes para que esse projeto seja realmente executado. Aí eu vou aliar tanto os desenhos técnicos como os desenhos em 3D. E apresento para o meu cliente. É no anteprojeto que eu vou fazer minhas últimas alterações do projeto. Fiz as últimas alterações junto com o cliente, após a aprovação dele, eu vou para o projeto executivo. No projeto executivo, eu vou detalhar todo o projeto, vou fazer detalhes específicos, com cotas, dimensões bem específicas e reais do que realmente vai ter no meu projeto. Pense que esses detalhes, tem que ser essas medidas, como eu estou falando em um projeto de mobiliário, tem que ser milimetricamente perfeito. Junto com o projeto executivo, que vai para a marcenaria ou para a empresa de imóveis planejados, vai o memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? São os detalhes e especificações de todo o projeto.
o que vai ter nesse projeto. Tipo de madeira, tipo de materiais, tipo de acabamentos, tipo de puxadores, enfim, todas as especificações do desenho. Tendo todas as especificações detalhadas no memorial descritivo, você entrega junto. Então, você vai entregar o projeto executivo tendo o projeto do mobiliário mais o memorial descritivo, certo? Com o projeto executivo pronto e entregue para o cliente, ele vai para a execução do projeto. Faço uma pausa aqui para falar com vocês o seguinte. Na hora que o meu cliente me contrata, lá na época do orçamento e do contrato, ele pode me contratar somente para desenvolver o projeto ou ele pode me acompanhar para fazer também execução, fazer o acompanhamento da obra, acompanhamento da execução. O que é um acompanhamento? É acompanhar cada etapa para que esse projeto saia perfeitamente conforme o teu projeto, como você desenhou. E muitas vezes o cliente acha que não precisa desse acompanhamento. Porém, quando chega na obra, sem ter um profissional gabaritado para auxiliar nessa execução, para acompanhar o que está sendo feito, acaba acontecendo erros, falhas, e daí vem o desespero. Então, muitos profissionais não vão, muitos clientes não vão te contratar na hora do fechamento do contrato. Talvez após a conclusão do projeto, eles acabam chamando você de novo para a contratação. Então, vamos falar agora aqui sobre a execução do projeto. Na execução, deixa eu fechar esse outro aqui. Na execução do projeto, todas as etapas que eu elaborei antes vão ser executadas. Se eu trabalhei somente com projeto de imóveis, meu projeto vai para marcenaria, né? Ou para móveis planejados e vai ser executado. Se eu trabalhei com todas as etapas do projeto, eu vou acompanhar todas essas etapas. Mas entendam o seguinte: as etapas de execução e acompanhamento de obra são muito importantes segundo o que você foi contratado. Você vai fazer o que você foi contratado. Não tente fazer além do que você foi contratado, porque senão você vai estar trabalhando de graça. Então, somente vá para acompanhamento de obra ou para acompanhar a execução do projeto se você está sendo pago por aquilo. A tua hora é cara. Cada hora de trabalho que você está perdendo de graça ali, você poderia estar desenvolvendo outro projeto. Portanto, cuida bem de como você está gastando as suas horas. Valorize-se, é importante. Certo, gente? Por hoje eu acho que passei bastante conteúdo, né? Passei bastante informação. Então, eu espero vocês na próxima aula. A gente vai estar falando na próxima aula sobre as especificações de um projeto de imobiliário. O que tem num projeto de imobiliário? Quais são os desenhos necessários para esse projeto? Para realmente ele funcionar e acontecer, para eu poder mandar para a marcenaria ou para a loja de imóveis planejados e ele ser executado conforme o meu projeto, conforme eu planejei, como eu criei, desenvolvi a minha ideia, certo? Não deixe de comentar aqui embaixo, não deixe de mandar sugestões, não deixe de perguntar, questionar. Faça seu comentário, compartilhe e eu vou estar tentando responder todas as perguntas que vocês me deixarem, tá? Então eu vou tentar ao máximo conversar com vocês, estar mais próximo de você para poder atender a sua necessidade, certo? Até a próxima aula, espero você lá. Tchau!